Senhor deputado Luiz Miranda, muito brevemente, o senhor se apresentou perante essa CPI e é muito claro o seu objetivo de reconstruir uma imagem, de apresentar novamente para os brasileiros essa veia combativa, combate à corrupção, coragem para o enfrentamento do sistema. A gente está presenciando tudo isso. Mas eu sou obrigado a dizer a Vossa Excelência que esse esforço está sendo em vão. Está sendo em vão porque o senhor não está tendo a coragem de falar o nome Ricardo Barros. Claramente, está lhe faltando coragem para falar o nome do deputado federal Ricardo Barros, que é a figura que é referida em todos os corredores com envolvimento nesse caso. Então eu gostaria de dar a oportunidade, deputado, para que o senhor exercite de fato a coragem que o senhor propala na internet. Porque, efetivamente, quando o senhor tenta fazer as manobras, as ginásticas, os malabarismos, para dizer que não consegue recordar um nome, o senhor claramente ofende a inteligência dos parlamentares que estão lhe assistindo, ofende a inteligência dos brasileiros e muito claramente joga fora uma oportunidade. Então eu peço novamente que o senhor faça esse exercício de buscar na sua memória o óbvio nome do parlamentar que o senhor não está com coragem para falar aqui. Senador Alessandro, eu acompanho com certa constância aqui o Senado e vejo que o senhor sabe o que é ser combativo. Sim, o senhor é muito, inclusive, mas existem momentos da nossa vida de que era melhor ter esquecido o que a gente escutou. E eu acho que esse foi um dos momentos, porque se o presidente da República, o qual eu admiro tanto, olha para você e fala, e demonstra que sabe, e sabe a chave, você sai de lá, e agora, hoje, porque se hoje ele disse que vai investigar a partir de agora, significa que desde então não foi feita a investigação e nem o nome da pessoa que ele fala para mim, teoricamente está sendo investigado a pedido do presidente. Eu acho que eu tive realmente um lapso de memória e temporal, que eu não queira contribuir com essa comissão, mas é porque eu ainda estou respirando e tentando entender tudo que está acontecendo. Eu estou sendo atropelado por um furacão, que eu sei que o senhor não vai me compreender, mas você está de um lado, apaixonado por um lado, porque é a mudança do país, é aquilo que a gente sempre sonhou, fazer as reformas, eu que sempre sonhei fazer a reforma tributária, e de repente você descobre que a coisa está aparelhada, igual sempre foi criticada. E pela luta de não perder a bandeira de governo sem corrupção, ele é capaz de atropelar um deputado da base, um servidor público extremamente honesto como meu irmão, como foi aqui acusado várias vezes, como se estivesse aqui para mentir e tentar criar um palanque ou qualquer coisa do gênero. É arrasador. O próprio Eduardo Bolsonaro colocou que eu sou um 7-1. Eu não respondo nem... Não sei nem o que esse cara quer dizer com isso. Então assim, eu estou sendo massacrado por estar lutando pelo que é certo. Então eu acho que eu cheguei no meu limite de complicar minha vida. Mas eu acho que essa comissão, acho que essa CPI, ela já sabe o caminho que ela tem que seguir. E se ela usar o follow the money e trabalhar direitinho, o Brasil vai perceber que nós estamos vivendo uma ilusão, uma verdadeira hipocrisia. Registro, senhor presidente, que será apresentado o pedido de convite ou convocação para quem possa ouvir o deputado federal Ricardo Barros, por conta das suas supostas ligações com esse episódio que envolve a Covaxin e a Precisa, e registro também, para minha tristeza, que o deputado Luiz Miranda não se coloca à altura da imagem que tenta vender. Coragem, deputado, não é só para brincar na internet. Aqui é uma coisa muito séria. O senhor voluntariamente compareceu na CPI. E como é que eu provo se o presidente disser que eu estou mentindo, senador? E como é que eu provo se ele disser que eu estou mentindo? O senhor voluntariamente assumiu o compromisso de dizer a verdade, mas lhe falta coragem para dizer. Então não assumisse o compromisso. Fizesse como vários outros fizeram. Não tiveram coragem de assumir o compromisso de dizer a verdade. O senhor assumiu o compromisso e agora aqui, diante do Brasil, não tem a coragem de falar o nome. Eu falo. Deputado federal Ricardo Barros será ouvido se a CPI assim o entender. A gente precisa ter tudo claro nesse país. Só vai mudar o país, como o senhor disse que quer mudar, quando as pessoas tiverem coragem, especialmente as pessoas que... O senhor acha que eu já não tive coragem demais de estar aqui, senador? Você acha que eu e meu irmão aqui, expondo da forma que estamos expondo, dando chance de vocês concluírem o trabalho, já não fiz uma grande missão por essa nação?
que talvez hoje muitos dos eleitores apaixonados... Continue, senador. O seu irmão, sim. O seu irmão, que é um servidor público concursado, cumpriu a missão dele. O senhor faltou com a sua missão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhora. Agora ouviremos a líder da bancada feminina, senadora Simone Tebet. Obrigada, senhor presidente. Antes de eu começar na linha das minhas perguntas, questionamentos e algumas conclusões que já tenho, eu gostaria de, na linha do senador Alessandro, pedir aqui que no espírito público, que parece que tem presente na alma e no coração do deputado, dos irmãos Miranda, que complete o depoimento a favor do país. É muito importante que diga o nome, até porque não se preocupe, Vossa Excelência não diz que não tem como provar, mas nós temos. Nós já temos indícios, nós já temos documentos e nós temos como rastrear. Se Vossa Excelência tiver a coragem de dizer o nome, eu posso garantir, não se preocupe com o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que nenhum deputado vai ter coragem de surgir contra Vossa Excelência, contra a opinião pública, contra a massa de brasileiros que quer saber a verdade e buscar a verdade dos fatos. Pode falar o nome do deputado, porque nós já sabemos. A senhora sabe que se eu fizer isso... Vossa Excelência não irá para o Conselho de Ética. Eu vou ser perseguido, já disseram que eu já perdi a minha relatoria da reforma tributária, foi uma promessa do presidente Tully para mim, já perdi todos os espaços, já perdi tudo que eu tenho, já acabaram com a minha política, o que mais vocês querem que eu faça? Bom, deputado, Vossa Excelência só confirma que sabe, não quer dizer, eu respeito como parlamentar, eu entendo a posição de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos... A senhora também sabe que é o Ricardo Barros que o presidente falou. Vamos buscar a verdade a favor do país. Então o senhor confirma. O senhor confirma, então, que... Foi o Ricardo Barros que o presidente falou. Foi. Agradeço imensamente a Vossa Excelência. Essa CPI, a partir de agora... Eu não me sinto pressionado para falar. Eu queria ter dito desde o primeiro momento, mas é porque vocês não sabem o que eu vou passar. Por apontar um presidente da República que todo mundo defende como uma pessoa correta, honesta, que sabe que tem algo errado, ele sabe o nome, ele sabe quem é, ele não faz nada por medo da pressão que ele pode levar do outro lado. Por que presidente é esse que tem medo de pressão de quem está fazendo o errado? De quem desvia dinheiro público, das pessoas morrendo na porra desse Covid? Deputado, eu ia finalizar a minha fala dizendo que o seu irmão deveria ser condecorado, ao invés de ser... O irmão estava do lado, ele sabe quem foi o nome. Qual foi o nome que o presidente falou? Eu ia finalizar, senhor presidente, a minha fala dizendo que o irmão do deputado deveria ser condecorado pelo governo, ao invés de ser processado administrativamente, porque ele está impediu o governo de cometer um crime, um pecado mortal, de assinar um dos contratos bilionários mais fraudulentos da história da República. Foi isso o que o senhor Luiz Ricardo Miranda acabou de fazer a favor do governo e a favor do país. Infelizmente, Vossa Senhoria, ao invés de ser condecorado e parabenizado, está sendo processado ou vai ser investigado por um governo que tinha uma promessa de campanha. O presidente Bolsonaro, senhor presidente, se puder retomar apenas os 2 minutos da minha fala, porque eu estava fazendo uma pergunta para o deputado, o presidente Bolsonaro ganhou quase que no primeiro turno com quase 50% dos votos. E qual foi a bandeira de campanha do presidente da República? Foi a bandeira da ética. Nós estávamos acabando de sair de números superlativos de denúncias de combate de mensalão, de petrolão. E baseado nisso, surfando nessa onda, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ganhou com uma maciça apoio da população brasileira, dizendo que o seu governo seria diferente, que seria um governo a favor do combate à corrupção e que o seu governo teriam pessoas, gestores experientes, compromissados com a coisa pública. Pois bem, o que nós estamos vendo neste momento de lá para cá, não só na pandemia, mas em todas as áreas de relevância para a vida da população brasileira, simplesmente ou por questões puramente ideológicas ou por compromissos outros assumidos naquela velha barganha do presidencialismo de coalizão do toma lá da cá, colocando pessoas que não são experientes nos postos chaves dos ministérios. Chegamos onde chegamos, senhor presidente. Acho que a pandemia juntou todos os pecados, senador Renan. A comissão fechou uma fase, começa outra. Qual foi a fase que essa comissão está encerrando?
não encerrou, mas está encerrando. Está comprovado no primeiro momento, através do conceito de imunidade de rebanho por contaminação e não por vacinação, um governo paralelo tentou imputar na população brasileira uma sensação falsa de segurança. Podem ir para a rua, tomem remédio ineficaz, não precisem usar máscara, não precisem usar álcool em gel, não precisem fazer distanciamento social, porque preocupados apenas com a economia, e eu também estou, vamos ver se todo mundo se contamina rapidamente. Isso já está provado, mais do que comprovado nessa CPI. Só que além disso, além desse pecado que é gravíssimo, porque nós estamos falando através de dados que foram dados ontem por Dr. Pedro. O Dr. Pedro disse, abre aspas, 4 de 5 mortes pelo coronavírus não teriam ocorrido se estivéssemos fazendo o dever de casa da média mundial. Ainda, se tivéssemos investido nas vacinas naquele tempo hábil, poderíamos ter salvado entre 95 e 145 mil vidas de irmãos brasileiros. Entre aspas, palavras deles, e eu corroboro assim embaixo. Investir na aquisição da imunidade rebanho foi uma estratégia inicialmente equivocada e depois repugnante. Repito, investir numa imunidade rebanho por contaminação é repugnante, é imoral. Pois bem, senhor presidente, agora nós entramos numa segunda fase, senador Renan. Uma fase que nós não esperávamos desse governo, que nós acreditávamos. Que é a fase de saber que também nesse governo há não só pessoas que estão com fortes indícios de comprovação de crimes contra a administração pública, crimes no plural. Eu estou falando aqui de peculato, eu estou falando aqui de corrupção passiva, eu estou aqui falando de corrupção ativa, eu estou aqui falando inclusive de crimes relacionados à saúde pública, porque você está disseminando a epidemia. São tantos os crimes que chegam ao final no crime de organização criminosa. Só que aí tem algo mais. O que os irmãos Miranda estão falando é que chegaram à autoridade máxima desse país e disseram a ela, tem fortes, gravíssimos indícios de corrupção. Ao invés de se buscar investigar, se colocou tudo para debaixo do tapete. Agora que está se falando que vai se levar aos órgãos de fiscalização e controle. O que é isso? Se não crime de prevaricação. Então, o que nós estamos vendo hoje é um renascer da CPI sobre uma nova ótica. Senador Eduardo Girão tem toda a razão. Onde houver corrupção, onde houver dinheiro público que deveria ter sido resultado em vacinas no braço do povo brasileiro e foi ou iria para o bolso de quem quer que seja, tem que ser investigado, tem que ser punido e no relatório tem que constar nomes e sobrenomes com CPFs para que o Ministério Público investigue e o Poder Judiciário faça a sua parte. Então, nesse aspecto, eu concordo, eu mudei tudo porque eu ia fazer uma série de perguntas, mas eu acabei fazendo durante uma hora a ordem cronológica da sua apresentação. No tempo que eu tenho aqui, eu não vou conseguir fazer as perguntas, porque eu acabei indo para uma outra linha de raciocínio. Eu vou ter que deixar para os técnicos que vierem, porque ficou realmente, eu fiquei em dúvida com algumas lacunas da sua exposição. Microfone, relator. Eu queria dizer, para pontuar, que Vossa Excelência fez a grande pergunta do dia. E queria cumprimentá-la por ter obtido do deputado Luiz Miranda a resposta que todos nós tentamos em vão e não conseguimos. Então, a senhora acabou de nos proporcionar, e a essa comissão parlamentar de inquérito, um grande momento. E eu queria aproveitar este momento para cumprimentá-la mais uma vez e para dizer que o nome citado pelo deputado Luiz Miranda é o mesmo nome que apresentou na Câmara dos Deputados uma emenda para incluir a vacina indiana. Incluída na lei, que autorizou a aquisição da vacina indiana sem autorização da Anvisa. Relator Renan, a medida provisória 1026 de janeiro de 2021, e que tem eficácia imediata, portanto ela vale desde janeiro, ela autorizava o Brasil a comprar vacinas cujas autoridades sanitárias estrangeiras tivessem deliberados.
As autoridades sanitárias estrangeiras dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão, da China, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. Não tinha a indiana. A lei foi publicada, e, portanto, só passou a valer em 10 de março. Foi incluída através de emenda na Câmara só em 10 de março que foi a lei. Senadora Simone. E o contrato foi feito anteriormente, ele foi feito no dia 25 de fevereiro. Só aí já está mostrando que a assinatura do contrato é irregular e ela é ilegal. Senadora Simone. Porque o contrato foi assinado antes da lei que permitia contratar com a vacina indiana, que não tinha autorização da Anvisa e que não estava na medida provisória permitindo. Senadora Simone, senador Renan. Vossa Excelência foi muito feliz Senadora na Simone, se Vossa Excelência Por permite, isso... Senador Renan, se Vossa Excelência permite, esta mesma medida provisória, senador Renan, essa mesma medida provisória 1026, foi essa medida provisória que foi editada no dia 6 de janeiro de 2021. Foi essa medida provisória que nos documentos que temos nessa Comissão Parlamentar de Inquérito, no debate que ocorreu na Casa Civil da Presidência da República no dia 23 de janeiro de 2020, no dia 23 de dezembro de 2020, estava o dispositivo que possibilitaria a aquisição das vacinas da Pfizer e da Janssen. Tá bom. Esse dispositivo não foi incluído na edição da medida provisória no dia 6 de janeiro. Exatamente. Estamos com o roteiro pronto. Senadora Silva, eu quero lhe cumprimentar. Eu acho que o grande momento dessa comissão foi nesse momento aqui. Estamos com o roteiro pronto. Só é seguir. Há um debate, há setores do governo que defendem a aquisição da vacina da Pfizer e da Janssen. Há um veto para isso. No dia 6, a medida provisória é editada sem o dispositivo que possibilita essas vacinas. Na Câmara dos Deputados é feita uma emenda pelo deputado já citado para favorecer essa vacina específica da empresa Precisa. Em seguida, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Fernando Miranda, vê um processo atípico. O deputado Luiz Cláudio leva ao presidente da República. O presidente da República diz o quê? O presidente da República diz: você sabe, né? Isso é coisa lá do deputado, daquele deputado, né? Que nós já sabemos o nome, o deputado Ricardo Barros. Senhor presidente, eu tinha dito, eu cheguei a falar em algum momento, que havia uma tentativa. Não tem crime tentado. Estamos diante do maior esquema de corrupção da história da República. Essa CPI chegou, neste momento, a isso, com os nomes de todos os personagens e com o roteiro do crime. Para completar a cereja do bolo, senador Randolph, a cereja do bolo, né? As tratativas da compra da Covaxin aqui, elas podem ter sido, como que eu vou dizer, o ingrediente que faltava nesse grande caldeirão. Perfeito. Porque além disso, olhem só, a medida provisória é de janeiro, não permite compra de vacina sem a autorização da Anvisa ou dessas agências de autoridades sanitárias. O contrato é feito em fevereiro, ainda não podia, e a lei só passa a vigorar em março com a emenda do deputado Ricardo Barros. Só isso teria que fazer com que quem quer que tenha assinado aquele contrato tivesse rasgado o contrato antes de assiná-lo. Mas há mais, eu fiquei 1 hora fora da CPI tentando juntar esses fios. E eu fiz uma rápida análise aqui. Aí nós estamos, presidente, hoje respondendo a uma série de questionamentos do mês inteiro. Por exemplo, o governo diz que não aceitava a Pfizer por conta de cláusulas leoninas, mas aceitou a indiana com cláusulas draconianas. Não aceitava a Coronavac, chamando de corona lixo, vacina, porque ela era de um vírus morto, inativo, e que ela não tinha tanta eficácia. É a mesma plataforma da Covaxin. A Covaxin e a Coronavac têm a mesma plataforma. Por que então aceitaram a Covaxin e não aceitaram a Coronavac? E mais, por um preço muito acima da outra, por exemplo, da Pfizer e da AstraZeneca, num contrato simplificado. Levou-se apenas 97 dias, levou-se 330 dias para autorizar a da Pfizer. Eu fui anotando porque são tantas. A intermediária é uma empresa privada que já foi falado, que tem lá no paraíso fiscal em Singapura um endereço, ela realmente tem, nós sabemos para que serve.
Ora, é um contrato bilionário de 1 bilhão e 600, que eu não sei, senadora Mazis, se foi um valor do tal chamado mensalão, do tal chamado petrolão, chegou perto desse valor. E nós estamos aqui preocupados com a possível coerência ou incoerência de um servidor humilde de carreira que fez apenas o dever de casa. Então, na minha fala final, senhor presidente, já estou ficando até sem voz, porque com essa máscara a gente acaba aqui tendo que elevar a voz. Se comprovado, portanto, tudo isso que ele disse, os crimes são muitos e são no plural. Deixa eu pegar emprestada a fala do Humberto para falar que a vacina tem que colocar no rol das vacinas VIPs da contratação, porque não tem outra razão para se contratá-la. Mas lembrando, apenas 1% da população brasileira vai poder tomar essa vacina se ela um dia chegar no Brasil. Ela está proibida de ser dada para menores de 18 e acima de 60. Ela está proibida pela Anvisa de ser comercializada e aplicada em jovens, qualquer cidadão que tenha comorbidade, que tenha problema de coração, que tem diabetes, que tem pressão alta, que tem obesidade mórbida. Ela não pode ser aplicada em gestante, em puérpera, ela não pode ser aplicada em quem então? Em 1% da população. Então, senhor presidente, eu não sei se é o caso aqui como última parte dessa novela. Ao invés de chamar a dona Regina, vamos fazer uma careação coletiva aqui. O ministro Pazuello, até para ele dizer o que ele disse no dia que ele saiu lá, que tem pichulé, que do recurso que foi dado, aprovado por nós, para ser destinado para o combate à pandemia. Nós não furamos teto, abrimos exceção pela lei de responsabilidade fiscal para colocar recurso em outro lugar. Nós, com responsabilidade, deputados e senadores, aprovamos no Congresso Nacional. Estamos lá defendendo os nossos estados dos ministérios, ministro Pazuello, para sim pegar recursos extras até no final do ano para a saúde, mas é para o combate à pandemia do coronavírus. Não há pichulé, seja lá o que isso significa. Ele tem que dar nome também. Temos que chamar o seu Elcio, que foi citado aqui, a senhora Tereza, o presidente da Anvisa. Vamos fazer uma careação com esses 5, nessa ordem aqui que eu fiz, e posso entregar a mesa se quiser, mas a mesa tem consultores muito melhores para isso, mostrando aqui essa novela, quem é quem dentro do processo e quem é responsável pelo quê. Ao final da minha fala, senhor presidente, aqui, essa CPI está de parabéns por todo o trabalho que fez. E aqui ela só demonstra na fala final, né, que comprovados esses fatos, só falta agora colocar o guiso no rabo do gato. Quem fez o quê? Quem agiu de dolo, quem agiu por culpa, quem foi negligente de boa fé, quem foi negligente aí na má fé, quem foi com a conduta dolosa de praticar os crimes elencados. E eu aqui termino pedindo assim, muita atenção ao que eu vou dizer, porque é muito triste. Quando eu tinha 14 anos, eu fui para as ruas lutar pelas diretas já. Aos 18 anos, 16 para 17 anos, eu estava no banco de uma universidade no Rio de Janeiro, e eu fui para a rua pedir fora Collor. Eu acho que eu vou ter que pedir desculpas ao presidente Collor por ter ido às ruas, porque ali estava envolvendo apenas, não que não seja crime, merece ser punido, mas comparado a isso, estava se discutindo ali, né, um Fiat Elba. Eu tenho que pedir talvez desculpas, porque eu fui às ruas. Mas o que eu mais me sinto, o que eu mais me ressinto, eu que já estou quase que saindo da vida pública, tenho menos tempo no futuro do que já tive de vida pública, porque estou há 20 anos na vida pública. O que eu mais me ressinto é ver que as minhas filhas, que hoje têm a idade que eu tinha, está tendo que rever uma inversão total de valores. Um Estado que no dia a dia, e o Congresso Nacional não está percebendo, ou está percebendo, estamos fazendo pouco, senhor presidente. No dia a dia, os pilares que sustentam a democracia brasileira estão sendo golpeados. No dia a dia, nós estamos vendo o povo cada vez mais armado, nós estamos vendo a ingerência política nos comandos da Polícia Militar, nas Forças Armadas, e ainda o toma lá da cá, o Centrão dominando o governo federal, impondo a um presidente que envergou uma bandeira do combate à corrupção, tendo que ceder. Talvez seja a hora do Congresso Nacional discutir o fim da reeleição, que dê 6 anos para um presidente da República, mas não permita mais que os chefes executivos possam pensar em reeleição, ano sim, outro também, e ceder a toda sorte de tentação, visando apenas a reeleição. E eu não estou falando desse, eu estou falando do presidente
presidente que passou, da presidente anterior, do outro presidente e do presidente que antecedeu. É sempre assim, e a essa razão total nós não fazemos outra coisa. E eu falei da inversão de valores porque estou começando a ver, pensando nesse servidor que é humilde, que está havendo de novo um Estado policialesco, que ao invés de fiscalizar e proteger os cidadãos de bens que denunciam crimes de corrupção, estão sendo agora investigados porque não podem dizer o que pensam, como aconteceu com o doutor Pedro ontem, que aqui teve que se recusar a responder uma pergunta do senador Renan Calheiros porque estava incomodado e preocupado com as filhas nas redes sociais. Não é possível vivermos nesse país. Eu não posso, terminando o meu mandato, pensar que meus 20 anos de vida pública foram para quase nada para eu ver um verdadeiro retrocesso na defesa das políticas públicas e na defesa das instituições democráticas. Desculpe o desabafo, agradeço a oportunidade, mas aqui está falando alguém que sabe que o que é poder estar fazendo, estar na vida pública e sofrendo, deputado, todo tipo de sorte de pressão nas redes sociais também. Esse país polarizado precisa ter fim. É preciso que os nossos irmãos brasileiros voltem a se abraçar. É preciso esquecer o discurso de ódio. É preciso sim que a CPI da fake news faça alguma coisa para que a gente investigue quem é lá na fonte, aquele que cria, que mente, que calunia, que difama um homem público, uma mulher pública, um cidadão de bem, as pessoas de bem nesse país. Enfim, há muito o que fazer. Eu quero parabenizar Vossa Excelência, senador Omar Aziz, pela coragem, pela determinação e pela forma como conduz. Senador Renan Calheiros, obrigada pelas palavras e pedir desculpa aqui pelo desabafo que estou fazendo aos meus colegas, porque eu, ao invés de usar 20 minutos, eu acho que eu extrapolei até os 20. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Senadora, primeiras mulheres. Claro. Senadora... Eu sou o primeiro a concordar e Senhor apoiar você. presidente, eu quero só dizer para o senhor, lhe parabenizar, presidente, porque quando nós fizemos aqui nesta casa um pedido, uma questão de ordem, pedindo que facultasse às mulheres o direito de voz, Vossa Excelência não apenas permitiu, como deu inclusive prioridade. E hoje, em um dos dias mais altos que esta CPI teve até este presente momento, eu diria o dia mais alto, a principal pergunta saiu de uma mulher. Essa é a demonstração do quanto as mulheres estão contribuindo para a história do Brasil e o quanto as mulheres estão contribuindo nesta CPI. Parabéns, querida Simone. Você me representa, você representa todas as mulheres desta casa. E quero finalizar, presidente, a gente viu que o deputado, ele demorou muito a fazer a confirmação do nome do seu colega deputado da Câmara dos Deputados. Eu queria pedir a Vossa Excelência e perguntar ao deputado, diante dessa resistência, ele chorou inclusive, né? Ele tem família que está, na verdade, em torno dele, se ele requisitará um apoio a esta comissão para que a sua integridade física possa ser assegurada diante do choro que nós tivemos dele e da resistência que ele teve para que pudesse declinar o nome deste parlamentar. Liberdade.